e é doutor em educação pela Unicamp. Nós tivemos várias conversas, né, nossos colegas, nós mudamos muitas vezes a centralidade da discussão, mas acho que o professor Helder pode contextualizar qual que é a fala. Então, 1 hora, 40 minutos, para depois a gente abrir a discussão. Eu vou tentar falar menos, para que a gente interaja mais. Aproveitando que o grupo é um grupo menor, eu acho que o debate, posso ficar aqui nesse momento? O debate se enriquece mais a partir do diálogo. Eu não sei se precisa. Tá, pode colocar 30 minutos, se isso te ainda 40, e depois a gente vai a partir do diálogo, que eu acho que é realmente a mais importante. Primeiro eu quero agradecer a coordenação do evento, do simpósio. Nós estamos num momento necessário, ímpar, para se discutir o ensino de física, de química, de matemática, de história. Na verdade, estamos num momento ímpar e necessário no Brasil, e no mundo como um todo, para se discutir educação, que de fato nós queremos que a educação que se pratica nas escolas brasileiras. Nós temos uma preocupação, e eu particularmente tenho uma preocupação muito grande do que está virando a escola no Brasil. Parece que a escola está virando um lugar de tudo e de nada. De tudo porque entende-se que a escola poderia ser um espaço para se discutir educação para o trânsito, educação para as relações étnico-raciais, para Libras, isso tudo é importante e necessário, mas parece que nós vamos enchendo a escola de tantas coisas que esquecemos que também a escola é um espaço formal de ensinar determinados tipos de conhecimentos tradicionalmente eleitos pelas pessoas, pela humanidade. E nesse sentido a gente percebe que esse lugar chamado escola, aqui no Brasil, esse lugar chamado escola em toda parte do mundo, e aí no Brasil isso é muito forte em função da divergência regional, da diversidade regional e da pluralidade que nós vivemos no país, a gente vai percebendo que essa escola vai perdendo o formato e o professor também vai perdendo a sua identidade do que exatamente tem que fazer dentro da sala de aula, ensinando física, ensinando outras coisas, outros conteúdos. E, à medida que ele vai se perdendo também, nós intensificamos uma crise que está colocada na escola e que, particularmente, está colocada no ensino de ciências, e a física, a química, e no Brasil a física, então, vem a galope, talvez como, dentro das áreas das ciências, como o conteúdo, o componente curricular que tem ou que sofre a crise uma das mais fortes e intensas com relação aos alunos. Comparado aí à música, ao ensino de música, comparado ao ensino de artes, comparado a outros componentes, a física também tem a sua fragilidade, não do ponto de vista, às vezes, da formação, mas do ponto de vista do espaço que, de fato, ela ocupa dentro da escola e o que, de fato, nós fazemos dentro da escola. Nesse sentido, deixa eu tentar avançar aqui. Então, o debate, a discussão, é sobre formação de professores de física no âmbito daquilo que nós estamos fazendo na CAPES, que são os programas de valorização do magistério, que eu estou à frente, pelo menos provisoriamente, uma passagem, e o desenho que cada programa tem, que é a preocupação que nós temos de marcar pedagogicamente os princípios de todos os nossos programas. Não são políticas públicas construídas a esmo. Quando a gente fala no PIBID, quando nós falamos na cooperação internacional, quando nós falamos nos laboratórios de formação de professores, no LIV, ou outras ações, outros programas, eles são desenhados depois de muito diálogo, de muita reflexão sobre o contexto educacional, para que ele não seja apenas mais uma ação que vai encharcar a escola de mais uma coisa, ou encharcar a universidade de mais uma coisa que não tem finalidade, que não tem fundamentação teórico-metodológica. Não. Os nossos programas são desenhados respeitando aspectos contemporâneos
dos referenciais teórico-metodológicos. E nesse sentido, eu quero trazer um dado aqui com relação aos desafios da educação no Brasil, talvez um dado que vocês já conheçam, eu quero passar rapidamente sobre ele. Rapidamente eu quero passar sobre ele. É um dado que vocês conhecem, ou não? Quem conhece isso aqui? Ok, tem uma ou duas pessoas, talvez conheçam. Pedro, meu amigo de Portugal, você não conhece? É uma realidade um pouco triste aqui no Brasil. Vocês não vivem em Portugal, eu conheço bem o sistema educacional português, que morei em Portugal. É uma adequação de idade e anos de escolaridade. Aqui eu tenho um gráfico da taxa de frequência à escola de população de 6 anos de idade. Os meninos que entram na escola. Hoje o atendimento é de 4 aos 17, aí a gente ainda tinha o censo 2011, e aí estamos fechando, compilando os dados do censo 2013, que é o último que nós temos. Mas ele já nos serve como referencial. Se nós olharmos, as crianças no Brasil, hoje, elas se matricularam, elas entram na escola. A taxa de crianças matriculadas nas escolas de educação básica, ela tem aumentado nos últimos anos. O que tem feito várias pessoas e vários textos políticos dizerem que nós estamos resolvendo o processo de alfabetização no Brasil. Por outro lado, também há a crítica de que nós intensificamos o analfabetismo funcional. As pessoas até conseguem olhar e decodificar um texto qualquer em língua portuguesa, mas por detrás ela não consegue, de fato, perceber os sentidos e os significados que estão ali colocados naquele texto. E quem é professor universitário aqui sabe muito bem que isso não é um problema só lá da educação básica. Isso é um problema também na universidade, quando a gente recebe os alunos com um grau de... E às vezes o problema dele nem é na física. O problema dele é no conhecimento, na interpretação que ele faz de um texto em língua portuguesa. Ou na dificuldade que ele tem de decodificar, de fato, e encontrar os sentidos desse texto em língua portuguesa. O que é pior, se eu estiver falando uma mentira, quem orienta mestrado, doutorado aqui? Tem orientadores. Se eu estiver falando uma mentira, por favor, me corrija. O que é pior? Quando também na pós-graduação, o aluno entra no mestrado com a mesma dificuldade de produção textual, de leitura, de interpretação, de reflexão, de análise, de julgamento de valores que subjazem os textos que eles leem. Isso também me preocupa sobremaneira, porque nós corremos o risco de formar um corpo altamente, entre aspas, qualificado, com pouco ou nada a contribuir de fato à produção de conhecimento. Eu sempre, quando vou para uma tese de doutorado, para uma avaliação, para uma defesa, a única pergunta que eu faço é qual é a sua tese. Estou me surpreendendo cada vez mais com respostas como a última que eu participei, que o estudante falava: professor, você me apertou sem abraçar. E essa é a única pergunta que de fato alguém, um doutorado, teria que dar conta de falar, de fazer, de responder a essa questão. Qual é a tese? E isso está acontecendo também na pós-graduação. Então, se nós olharmos a escolarização das crianças, nós percebemos que as crianças no Brasil, elas estão mais escolarizadas. Pegamos ali Piauí, 99% das jovens de 6 anos de idade, no Piauí, estão na escola de educação básica. Vamos lá, vamos acompanhar. Lembra Piauí? Estou pegando essas mesmas crianças, a proporção da população de 12 anos de idade que terminaram ao menos os anos iniciais do ensino fundamental. Lembra Piauí que 99% das crianças estavam... 99% estavam na educação básica, matriculados. 57,5% estão na escola de educação básica. Há uma queda gigantesca. Se a gente avançar um pouco mais nesse quadro e pegar os meninos de 16 anos que terminaram lá o ensino fundamental, nono ano, 8ª série, também em Piauí, daqueles 56, obrigado. Ah, que bom, obrigado. Obrigado.
Ana é minha colega de anos, né? É muito bom a gente reencontrar amigos. 46% permanecem na escola, os adolescentes de 16 anos de idade. Se a gente avançar um pouco mais, pensar no ensino médio, então os meninos que já passaram aí dos 19 anos, obviamente aqui a gente já está pensando em um descompasso idade séria, e aí 31% das crianças ou dos adolescentes nessa faixa estão na escola. Se a gente fizer um comparativo desses gráficos, olha só, temos um decréscimo profundo de estudantes na educação básica. E aqui o ensino de física está concentrado como um componente específico. A gente não pode esquecer que a física, as ciências, elas estão presentes desde as séries iniciais, desde quando o menino é pequeno, estudando ciência, estudando com seus professores. Há um decréscimo muito grande. E eu sempre me preocupo com essas colunas cheias, mas nós temos que nos preocupar também com esse vazio que está aqui. Onde estão esses sujeitos? Aqui nós temos uma população que permanece na escola, que ainda sofre também de certo analfabetismo funcional. Aqui nós temos uma população que foi esquecida, que está em algum lugar. Talvez no trabalho. O Brasil ele tem um índice interessante, importante de a gente refletir, que são os nem. Vocês já ouviram falar sobre isso? Nem estudam, nem trabalham. E esse quantitativo não está lá registrado nos índices de empregabilidade, onde essas pessoas estão, isso está aumentando. E talvez esse vazio represente também uma proporção de pessoas. Nesse sentido, que eu quero trazer algo importante da estruturação da educação brasileira e a fragilidade que nós temos nos sistemas e na forma que nós propusemos na Constituição de 88 a estruturação da educação no Brasil. Eu acho que é necessário, importante que a gente centralize, porque o país é muito grande. É um país que tem hoje 50 milhões de estudantes na educação básica. 50 milhões. Quantos milhões tem em Portugal? 10 milhões? Na totalidade temos 10 milhões em Portugal. Temos 50 milhões de estudantes na educação básica, dos quais 8 milhões estão no ensino médio. No Brasil nós temos 2 milhões 142 mil professores que atuam na educação básica. E esses 2 milhões respondem e acompanham esses 50 milhões de estudantes da educação básica. Nós temos uma estrutura organizacional em que os estados, municípios e o governo federal olham, regulam, o Ministério da Educação regula a educação, mas quem executa de fato são os estados e municípios, e há um certo repasse de recursos para que haja essa descentralização. Por muito tempo a CAPES, como uma agência de fomento, se preocupou com a formação de 300 mil professores. Hoje, são 300 mil professores universitários no Brasil, em todas as universidades públicas ou não. E a CAPES agora se volta, desde 2007, também para um público de mais de 2 milhões de professores de educação básica, o que demanda dela um novo perfil, uma nova configuração. Talvez precisaria demandar, inclusive, uma nova agência, que se preocupasse especificamente com a formação de professores aos moldes daquilo que a CAPES tem de tradição, de experiência com relação a acompanhamento, avaliação, a traçar programas, a criar programas e a criar políticas públicas. Eu trago esse prédio em ruínas em função e mais como um alerta. O sistema educacional brasileiro e a pós-graduação, se ela não se volta, e a universidade, se ela não se preocupa também com a educação básica, o sistema educacional e a pós-graduação, ela está ameaçada a partir de suas bases. E a gente tem que também se preocupar com essa questão, que é uma questão extremamente séria, inclusive para o desenvolvimento socioeconômico do país. Eu falava há pouco tempo com o secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele falava, a discussão era educação e inovação, em que nós fazíamos um paralelo de que o Brasil é um país que tem
pouca produtividade do ponto de vista de patentes e de inovação, na mesma proporção que ele tem de pessoas que se envolvem, que se interessam com a educação básica. Bom, vamos lá. Vou tentar avançar rapidamente aqui. Nesse sentido, crise do ensino de ciências, e aí no caso, a crise do ensino de física, eu tentei trazer alguns blocos, e aqui é conveniente nós falarmos disso num evento desta magnitude, desta natureza, porque nós precisamos fazer com que os nossos eventos, Silvana, e aí eu falo também para nós aqui, precisamos parar de falar para os pares. Talvez aqui nós já saibamos de tudo isso aqui. Qual é o caráter político que tem este evento? Qual é o caráter político e como que nós mobilizamos, mais do que apenas a socialização do conhecimento que nós produzimos sobre o ensino de física, mas como que nós mobilizamos políticas para o ensino de física e para a educação brasileira, que possam preconizar uma nova estruturação ou uma nova orientação das políticas públicas que se voltam para a melhoria das condições do trabalho e da formação de professores. Por isso que deixo isso como quase uma tarefa de casa. Precisamos fazer com que todos o SNEF tenham uma característica também política, para além da socialização do conhecimento produzido sobre ensino de física. Nesse sentido, eu quero debater, obviamente, aqui formação de professores rapidamente, mas algo que tem intensificado a crise no ensino de física, algumas coisas estão aí colocadas, como o que de fato nós queremos ensinar no ensino de física, que é um debate antigo, não é novo, e a gente precisa travar no momento em que o Ministério da Educação está discutindo as novas diretrizes e os componentes curriculares para a educação básica, e os conteúdos que de fato vão permanecer, e precisamos talvez fazer um julgamento, ou não sei, precisamos repensar o que de fato nós queremos com o estudante de física da escola pública, da educação básica. Nós não formamos físicos na educação básica, ao mesmo tempo que precisamos fazer com que a educação básica mostre toda a estruturação e toda a beleza do estatuto científico, inclusive para atrair pessoas, para que de algum modo possam se voltar ao campo das ciências, um campo necessário para o desenvolvimento científico e tecnológico que vai modificando o mundo, mas sem perder de vista a importância de outros conhecimentos e de outras ciências. As estratégias didáticas aí no ensino de física, isso para nós aqui é muito importante, porque eu percebo que eu que sou do campo, fui professor de física há muitos anos, mas sou do campo do ensino de química e é algo muito próximo, são áreas afins e irmãs. As estratégias didáticas que de fato nós colocaremos para os professores, como que nós envolvemos, inclusive, esse professor de educação básica na criação, produção, recriação de uma cultura educacional que possa rever as estratégias didáticas para o ensino de física. Eu acho que muito disso tem sido discutido dentro deste evento, porque também não adianta a gente chegar e criticar os materiais didáticos, os livros didáticos que são colocados. Muitas vezes, se a gente tira o livro didático da mão do professor, esse professor, dependendo da formação dele, se sente perdido naquilo que nós fazemos, ao invés de ajudar, a gente intensifica a crise. Então, a crítica, ela precisa, ou talvez a construção do conhecimento, ela precisa ser respaldada no dia a dia, na prática desse professor da escola, olhando esse professor da escola, e a gente sai um pouco do nosso universo acadêmico, que enxerga a escola e que teoriza sobre a escola. Isso aqui eu vou deixar um pouco para frente. As condições do trabalho do professor de física nas escolas de educação básica, obviamente, que não adianta nós colocarmos 40, 50 alunos, e por isso que os eventos têm que ter um caráter político. Também o Congresso votou há pouco tempo um quantitativo de alunos que precisam estar contidos dentro de uma sala de aula. Não adianta, não existe estratégia didática de nenhuma natureza que vá ter sucesso numa sala com 40, 50 alunos. Não existe. Principalmente nas salas urbanas. Porque os professores não conseguem nem se movimentar na sala de aula. E por mais que ele melhore e trabalhe as práticas discursivas e os aspectos investigativos e das problematizações que eles possam construir dentro, ou que possam nortear a construção do seu discurso, mesmo assim fica muito complicado uma orientação
uma estruturação didático-pedagógica que de fato tem efeito. Então precisamos repensar essa questão. Quantos alunos seriam necessários dentro de uma sala de aula? Os próprios materiais didáticos, eu sei que tem muitas pessoas aqui envolvidas na produção de materiais didáticos que o Ministério da Educação tem trabalhado. Agora é algo que é muito forte, o sentimento e o sentir-se professor, que vai fazer link com o que nós temos lá para frente, com um outro problema muito sério com relação à formação do professor de física. Como que se dá essa formação de professores de física? Eu sou dessa universidade, coincidentemente, sou professor aqui do Federal de Uberlândia. E um embate que nós temos muito forte nos institutos de física, e acompanhando o que acontece no Brasil, talvez vocês sabem disso muito melhor, existe uma dificuldade de compreensão muito grande de um instituto de física entender um curso de licenciatura em física. O que de fato a gente forma num curso de licenciatura em física? Licenciatura em física nós não formamos físicos. Licenciatura em matemática nós não formamos matemáticos. Licenciatura em química a gente não forma químicos. E este tem sido um problema muito sério, até mesmo do ponto de vista da estruturação de um projeto pedagógico para formar o professor de física, porque acaba sendo um projeto pedagógico de licenciatura muito travestido de um bacharelado. E é um bacharelado que as pessoas entram na licenciatura, e a gente vende isso fortemente, criamos e recriamos muitas denominações para a física médica, o bacharelado, a física de materiais, a física disso, a física daquilo. Sobremaneira valorizamos essas áreas e, no outro modo, subjugamos a formação de professores à licenciatura em física, e às vezes consideramos que dar aula de física é saber um amontoado de coisas de física. A gente vai chegar dentro de sala de aula, seremos ótimos professores de física. Isso já caiu por terra há muito tempo, mas sabemos quão esse discurso convence os nossos colegas de outros campos, de outras áreas da física. Um amontoado de conteúdo de física não é suficiente para formar professores. Obviamente, um amontoado de conteúdos pedagógicos sem a questão, ou sem o conteúdo, também não é suficiente para formar professores. Forma um expert em escola, mas não forma um professor. E é a crítica que também fazemos à pedagogia. Vamos cuidar. Nesse sentido, físicos e professores de física, as condições da formação, parece que formar o professor de física é menos valoroso ou menos importante do que formar outros profissionais do campo da física. E, obviamente, a articulação com o trabalho. É impensável um curso de medicina formar um médico que não se articule no campo do trabalho. É impensável um advogado formar é impensável um curso de direito formar um advogado que não se articule no campo do trabalho do direito. É impensável em qualquer área. Mas nós estruturamos um currículo de formação de professores que não se articula com o campo do trabalho. E que não respeita esse campo do trabalho do ponto de vista da produção de conhecimento que é colocado ali. E por isso que eu sempre critico os estágios supervisionados, que ele é o único componente curricular de um projeto pedagógico que não deveria ser da pertença da universidade. O estágio supervisionado deveria ser da pertença colegiada da universidade, das instituições com as redes. E a forma e o trabalho deveria ser um trabalho muito mais respaldado nesse espaço da atuação profissional do que, de fato, aquilo que nós fazemos, pequenas imersões, pequenas entradas na escola a partir do estágio supervisionado, e pronto, pumba, pimba, estamos formados professores. Nós não formamos professores de um dia para a noite. Isso é um processo de incorporação, é um processo de apropriação de uma forma de pensar, é um processo de apropriação de uma prática profissional, e uma prática profissional que tem as suas matrizes, que tem as suas características, que tem as suas diversidades, a sua peculiaridade, e a sua peculiaridade que precisa estar composta e precisa compor o currículo, os projetos pedagógicos do curso de licenciatura. E a gente ainda, mesmo tendo mudado da forma 3+1 para a forma, sei lá, que soma que se dá aí, que relação que se dá, mas mesmo a gente tendo mudado, nós ainda pautamos o nosso currículo sem se preocupar com o que de fato faz a escola. E essa relação com a escola. E essa profissionalização que se dá no espaço da escola.
E aí eu posso dizer que isso acontece aqui, isso acontece em tantos outros lugares. Algumas experiências norte-americanas são bem-sucedidas, algumas experiências espanholas são bem-sucedidas, francesas são bem-sucedidas, algumas experiências portuguesas são bem-sucedidas, dadas as suas características, porém, aqui no Brasil, algumas experiências isoladas de universidades são bem-sucedidas, mas o nosso projeto pedagógico ainda é um projeto pedagógico que responde a uma característica do bacharelado e aí, se possível, alguma imersão na formação de professores, o que não garante, o que também intensifica essa crise que é vivida na formação de professores. E ainda mais uma concepção muito ruim, que é a concepção de que de quem impera, de quem, até eu tenho defendido algo um pouco perigoso, que eu tenho que refletir mais sobre, que é, será que é de fato um instituto de física que precisamos, que deveríamos formar um professor de física? Será que é no instituto de química que precisaríamos formar um professor de química? Porque a matriz teórica da formação de professores é diferente da matriz teórica da formação do físico. E a gente coloca ali circunscrito aquele espaço em que o diálogo e o debate não é sobre formação. Tânia, tudo bom? O debate vai muito mais no campo da área específica do que no campo da formação de professores. Mas também é nas faculdades de educação. Não sei que modelo é esse que talvez a gente precisaria repensar. Se são nos institutos específicos, a gente tem que encontrar o espaço e caracterizar pedagogicamente a formação de professores. O abandono pedagógico da formação de professores é um insucesso da profissionalização. Não formamos professores quando a gente abandona o aspecto pedagógico do trabalho. E se fazemos isso, intensificamos ainda mais essa crise. E aí os números revelam um pouco disso. No Brasil são mais de 8.000 cursos. Não estou falando de física não, viu gente? Senão seria muito. Vou falar agora um pouco da física. São mais de 8.000 cursos oferecidos de licenciatura. São mais de 1.300.000 matrículas nesses cursos. 223.000 concluem. Olha só a quantidade, o abandono. 970.000, aproximadamente, vagas ociosas nos cursos de licenciatura. Só quero fazer uma observação muito rápida aqui, com relação a esses números. O maior quantitativo desses 223.000 formandos o maior quantitativo não vem das universidades públicas. 150.000 formam. Essa universidade faz lá. 150.000 formam nas universidades privadas. Existem excelentes universidades privadas no Brasil, mas existem universidades privadas que não são boas. Existem excelentes universidades públicas no Brasil, mas existem universidades públicas grandes, vocacionadas para pesquisa, não para formação. Não que a formação de professores não tenha pesquisa, pelo contrário, tem. Mas a preocupação acaba sendo, mesmo com a pesquisa da formação, uma pesquisa da formação que se reverte um pouco para de fato, para a profissionalização. Está quase acabando, Silvana? Vai me controlando aí. Bom, tá, já vou avançar. Então nós temos um número bastante preocupante de abandono. Com relação à física, especificamente, talvez não vai dar para ver aqui, porque ficou pequeno, eu posso ler para vocês, são 261 licenciaturas e 138 cursos de outras denominações. Física médica, física de materiais, bacharelado em física, 138. Ou seja, a maioria vem dos cursos de licenciaturas a maioria vem das licenciaturas, né? 261. Eu até trouxe esses números aqui. No caso da física, 132 nas federais, 85 nas estaduais, 38 nas privadas e 6 nas municipais. Isso é diferente se a gente pegar a pedagogia, é diferente se a gente pegar outras áreas. A física, ela está mais nas universidades públicas. São oferecidas 11.755 vagas de física, de licenciatura em física. Ingressam 7.185, já